Salve, salve, meus queridos aluninhos. Eu sou o professor Camilo, da disciplina de Princípios de Termodinâmica, e vamos falar hoje sobre os desdobramentos do uso da energia livre de Gibbs, qual a sua correlação e a sua relação com as suas variáveis naturais. Lembremos que quando nós trabalhamos com a energia interna, a entalpia e a entropia, nós buscamos interpretar e observar as propriedades de como elas variam, por exemplo, com a temperatura. Para as duas energias, no caso a energia interna e a entalpia, as variações com relação à temperatura, elas eram chamadas de capacidade caloríficas. Faço questão que vocês voltem a estudar, ou relembrar essas relações, essas taxas de variação da energia interna e da entalpia com a temperatura. Nós deduzimos também outras tantas equações para a variação da entropia com a temperatura, por exemplo. Vamos aplicar então essa mesma estratégia que nós fizemos para as outras funções de estado para a energia de Gibbs. Neste caso, é importante saber como a energia de Gibbs varia com suas variáveis naturais. Né? Nós vimos que as variáveis naturais que descrevem a função de Gibbs é T e P, e a sua diferencial exata ela é escrita dessa seguinte forma, levando em consideração as derivadas parciais. Note que quando fazemos a correlação das derivadas parciais em relação às suas variáveis naturais com a equação que descreve a energia de Gibbs, nós podemos fazer a correlação direta com a entropia e a pressão do meu sistema. De maneira que, para a variação com a temperatura, nós temos a igualdade de menos S, e a variação com a pressão, a igualdade com V. A representação gráfica disso ela é relativamente simples e ela se baseia na representação do diferencial exata, onde G é representado por uma superfície, né, que nós temos duas variáveis, T e P, temperatura e pressão, e as inclinações nesta superfície representam as taxas de variação em relação à temperatura ou à pressão. De maneira que nós podemos extrair, então, o comportamento e as propriedades relativos à energia livre de Gibbs em relação à temperatura e ou pressão. Fazendo uma análise, por exemplo, em relação à temperatura, nós vimos que a variação de energia interna com a temperatura se relaciona com o negativo da entropia. O que isso significa? Como nós podemos interpretar isso? De uma maneira geral, nós sabemos que a entropia ela aumenta, ela é positiva para todas as substâncias, de maneira que, em relação à temperatura, a energia livre de Gibbs sempre irá diminuir. Nós temos um sinal negativo com o aumento da temperatura, mantendo a pressão e composição constantes. Da mesma maneira, a intensidade, a intensidade com que haverá essa variação, ela se relaciona com a entropia do meu composto, do estado de agregação. Nós sabemos que a entropia do gás, em geral, é maior que do líquido e, por sua vez, é maior que do sólido. Então, essa relação em como a energia de Gibbs varia com a temperatura se dá pela entropia. Para diferentes estados de agregação, essa intensidade se dará de maneira diferente. Olha aqui no gráfico, nós temos a variação de Gibbs em relação à temperatura representada por uma reta. Isso aqui é uma aproximação. Veja que a inclinação dessa reta para o gás ela é superior, ela é mais inclinada, ela é mais acentuada do que o líquido e do que o sólido. Então, a variação da energia livre de Gibbs para um gás, ela decresce muito mais rápido ou mais acentuado para um gás, porque ela se relaciona com a entropia. E como se comporta essa mesma interpretação
para a variação em relação à pressão. Com a pressão nós vemos que a variação da energia livre de Gibbs com a pressão se relaciona com o volume do meu sistema. E é interessante ver que a mesma relação se dá com a análise do volume. Nós sabemos que o volume é sempre positivo. A matéria possui volume, ela ocupa espaço para qualquer substância, de maneira que a energia livre de Gibbs irá sempre aumentar quando há um aumento da pressão, uma relação direta. E sabemos que, em geral, muito volume do gás é muito maior que do líquido e do sólido. E não há tanta diferença entre o volume do sólido com o do líquido, de maneira que, quando representamos a variação da energia livre de Gibbs com a pressão, ela se dá de maneira muito mais acentuada. Veja essa taxa, a inclinação com que varia a energia livre de Gibbs com a pressão em relação ao líquido e o sólido. Note que fizemos avaliações bastante qualitativas em relação a como varia a energia livre de Gibbs com as suas variáveis naturais. Vamos fazer agora uma análise quantitativa, buscando equações que descrevam como a energia livre de Gibbs se relaciona com essas duas variáveis.